Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, produtora de conteúdo do site Mais Que Autismo. Hoje a gente vai conversar sobre seletividade alimentar e como a gente tem que enfrentar vários comentários externos dizendo que nossos filhos são frescos, que são chatos, enjoados, que é falta de estímulo da gente para que nossos filhos comam. Outro dia eu fiz uma postagem nas redes sociais falando que o horário das refeições tem que ser um horário agradável. A criança tem que gostar de comer, ela tem que entender que o ato de estar reunida com outras pessoas é um momento importante para ela e para a família. No entanto, para muitas crianças, isso é muito difícil. A criança não aceita alimentação, ela não quer nem saber de comer. Não importa se você ficou 1, 2 horas ali cozinhando, uma comida super divertida para a criança. Ela não come. Você testa uma coisa, testa outra e não dá certo. Então, para essa criança, quando você senta com ela na mesa e diz, come, ela não consegue. E aí, se você insiste, come, daqui a pouco a criança tá chorando, a criança joga comida, a criança sai da mesa gritando. É um caos o momento da alimentação. Então, o momento da alimentação se torna um momento muito complicado para a família. A família já tem pavor de ir para a mesa para comer com a criança. A criança já tem medo destes horários de alimentação. E se você forçar, o que você vai causar? Você vai piorar essa situação, porque a criança vai pensar que, poxa, lá vem o estresse, sou obrigada a comer e eu odeio comer. E vai começar a ter problemas psicológicos com esse momento, com a comida. A gente sabe, principalmente as crianças que têm TEA, que elas têm seletividade alimentar. Foi descoberto, em 2013, entrou para o DSM, a questão dos transtornos alimentares restritivos e evitativos. Então são aquelas pessoas que elas não conseguem comer, elas não toleram determinados tipos de alimento. Então muitas vezes elas só comem se tiver a comida amarela. Tudo no prato tem que ser amarelo. Elas não comem se o alimento tiver uma textura diferente, por exemplo, se o alimento não for duro. Todo alimento tem que ser duro. Se pegar um alimento meio molinho, já não consegue comer. Ela não consegue comer se naquele ambiente tiver muitos estímulos. Então, muitas vezes a criança não consegue sentar e se concentrar na comida, justamente porque tem uma máquina de lavar roupa barulhenta, né, fazendo barulho ali, tem alguém assistindo alguma coisa, coisas que tiram a concentração dela da comida. Cheiros. Isso serve, acho que, para qualquer pessoa, né? Se você não consegue, se o cheiro não lhe é agradável, provavelmente você não consegue nem comer. Outra coisa, a questão visual. A comida tem que ser atrativa. Então, se você coloca ali no prato todos os alimentos que ele gosta, então são todos os alimentos amarelos, mas eles estão misturados, já não serve. Tem a questão também da rotina, do comportamento e várias questões que fazem com que a criança não coma. E aí muita gente, quando eu fiz essa postagem, disse, nossa, mas seu filho é fresco, porque aqui em casa eu forço a comer. Se não comer tudo que tem no prato, não sai da mesa. Se não comer naquela hora do almoço, vai ter que comer mais tarde. Então assim, gente, claro que existem casos e casos, que as crianças são diferentes, então tem criança que vai passar por uma fase em que ela não quer comer. Isso é normal, gente, é uma fase. Então assim, ela pode ficar ali 1, 2, 3 meses sem aceitar tal comida. Mas de repente ela sai e experimenta em outro lugar e ela come. Vai ter criança que vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e ela não vai conseguir comer. Por mais que você insista, que você mude, ela não consegue comer. Então não é que ela não queira, que ela não esteja com fome, ela simplesmente não consegue, aquilo é agressivo para ela. Ou seja, se eu deixar meu filho esperando na mesa, esperando que ele coma, vai dar 1 da tarde, 2, 3, 4, 5 e ele não vai comer. E não é por birra, não é por frescura, é porque aquilo é muito agressivo para o organismo dele, o cérebro dele não consegue processar aquilo. Não consegue, gente. E aí entra um outro lado. Ah, então, mas
se ele não comer, então eu vou deixar ele não comer, simplesmente vou deixar ele comer o que ele quiser. Não, não é isso também, gente. Tenha em casa comida saudável. É nossa responsabilidade como pai e mãe ter disponível na geladeira, ter disponível ao alcance dos nossos filhos comida saudável. Então, se o meu filho não aceitou almoçar tudo o que tinha na mesa naquela hora, se ele não limpou o prato, o que eu posso fazer? Eu tenho que ter na geladeira fruta, eu tenho que ter um iogurte saudável, eu não posso deixar a minha despensa cheia de salgadinho, de bolacha recheada, de coisas que não fazem bem. Porque aí é claro, né? É fácil. Até eu vou pensar, não, vou comer menos porque eu quero comer mais coisa doce depois. E não é bem por aí o caminho. Tenha comida saudável. Ah, Kelly, mas então eu vou sempre deixar ele não comer, e aí ele pode comer a comida saudável que ele quiser depois, mas ele nunca vai aceitar um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa diferente? Não, gente. Se eu noto que o meu filho, que já passou assim do limite de tá fazendo uma manhãzinha para comer, ou ele só não come aquilo ali, mas ele aceita outros tipos de alimento, se eu vejo que o meu filho não come nada, que ele só tem um padrão muito rígido de alimentação, eu tenho sim que me preocupar. Eu tenho sim que levar essas questões para o pediatra. Geralmente essas crianças vão ser tratadas por um pediatra, por um neuro, por uma fono, por uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, por uma nutricionista e uma psicóloga. É um transtorno e isso precisa de uma equipe multidisciplinar juntamente com uma família consciente, uma família que consiga entender a criança para que consiga, com o tratamento, chegar a um bom resultado. Então, muita gente vai me perguntar, mas eu fico desesperada de ver que ele não come e eu não tenho condições de chegar em todos esses médicos que você me falou aí. Eu não tenho plano de saúde, pelo SUS a gente sabe que é muito difícil, eu não tenho condições de tudo isso. Como que eu posso ajudar o meu filho ali no dia a dia? Primeira coisa, tenha comida saudável em casa. Segunda coisa, tenha muita paciência. Sim, porque a gente sabe que esses momentos de alimentação vão ser um estresse em família. Nós sabemos disso. Terceiro, vá aos poucos tornando esse momento um pouco mais atrativo para o seu filho. Então você tem que observar, por exemplo, a altura da mesa está correta para ele? Ele consegue comer bem na altura que ele está? Às vezes ele só não está bem posicionado para poder comer bem. Eu só fiz comida que ele não gosta hoje. Não, gente, não vai funcionar se você só colocar coisa que ele não gosta. Ele não vai nem querer chegar na mesa. Se chegar, vai chegar com um bico daquele tamanho e vai ser um estresse. Então, o que você tem que fazer? Tenha na mesa comidas que ele gosta. Ele só gosta do milho, só gosta de batata palha. Então, tenha o milho, tenha a batata palha e tenha um alimento diferente. Tenha um alimento diferente ali que pelo menos ele vai começar a ver. Ele vai começar a ter contato com esse alimento. É comprovado, isso não é só para crianças que têm transtornos alimentares, mas é comprovado que para a criança aceitar determinado alimento, ela precisa ter contato com esse alimento diversas vezes. Não é você oferecer 1, 2, 5 vezes. Não, você tem que insistir realmente. Mas o insistir não é colocar na boca da criança, é dar acesso à criança. Então um dia ela vai olhar, no outro dia ela vai sentir o cheiro, no outro dia ela vai tocar, no outro dia ela vai colocar na boca e vai dizer, não gostei. Mas daqui uns dias você pode misturar junto com aquilo ali um pouquinho da batata palha que ela gosta. E aí talvez ela, assim é bom. Então você vai aos poucos insistindo para que ela coma, mas sem forçar, sem tornar este momento terrível para a criança. A gente tem que ter consciência de tratar nossos filhos como a gente gostaria que a gente fosse tratado. Então, eu ia gostar que enfiassem uma comida que eu não gosto na minha boca? Não, eu não ia gostar. Essa não é diferente. Então, para quem diz que é frescura, que seletividade alimentar é uma coisa de mãe mimimi, por favor, gente, pega um livro, vai estudar, entra em um canal no YouTube e veja como isso é um assunto sério. Foi isso por hoje, a gente vai voltar com o assunto de seletividade alimentar, a gente tem muita coisa para falar. Vou voltar dando dicas de como tentar fazer com que a criança consiga ao menos sentar na mesa e começar a aceitar aos poucos os alimentos diferentes. Tá bom? Beijo grande, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um like e até a próxima!